Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Cardoso e você está no meu canal Blá 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 e uma xícara de chá. E hoje é o segundo vídeo, né? Eu disse pra vocês no anterior que sairia 2 vídeos seguidos, porque ontem eu não consegui gravar. Então, hoje é o vídeo do dia 6, né? E o que eu gravei anterior a esse é o vídeo do dia 5, que não deu tempo de ser gravado ontem. Vamos continuar aqui a nossa história, né? Eu disse no vídeo anterior que Deus sempre coloca anjos para nos abençoar, que foi o caso de um casal que o meu padrasto, conhecia lá em Assis, que ele conseguiu encontrar esse casal. E aí o meu irmão nasceu, esse casal acolheu a gente na casa deles, então nós não precisávamos se preocupar com aluguel. Lógico que o meu padrasto continuou trabalhando, ele continua ajudando nas despesas da casa, né, da Maria, porque eles eram amigos, então nós não éramos hóspedes, nós tínhamos que ajudar. E você tem, né, que ajudar na despesa daquele teto que te ajuda. Então, meu irmão nasceu, mas antes do meu irmão nascer, eu quero te contar uma loucura que minha mãe fez. Lembra que eu disse que o meu pai, né, o meu padrasto, ele tinha um carro? Essa altura do campeonato, atrás da casa da Maria, tinha um terreno e o dono desse terreno, ele dividiu, se eu não me engano, ele dividiu o terreno em 4 lotes, e ele começou a anunciar que estava vendendo aqueles lotes. Então, meu padrasto sempre foi muito bom de conversa, ele conseguiu negociar um terreno, dando um carro de entrada, que era o carro que a gente tinha na época, e ele deu de entrada e ficamos ali com aquele terreno. Na época, nós não tínhamos renda, então o que minha mãe fazia? Eu e minha irmã, nós recebíamos a pensão, então minha mãe ajuntava o valor e a gente tinha concordado com isso. Minha mãe conversou com a gente, porque era uma forma da gente ter um lugar garantido, né? Seria nosso. Então minha mãe conversou comigo e com a minha irmã, a gente autorizou, mãe, pode usar. E ela vinha de tempos em tempos aqui para São Paulo para pegar um valor, deixava juntar, né? Pra gente comprar os materiais que precisasse, ou então para pagar uma parcela ou outra coisa da casa que nós tínhamos comprado. Mas nós não compramos a casa pronta, nós compramos um terreno e tinha que construir. Beleza. O que acontece? Fomos morar na casa desse casal. Quando minha mãe já estava bem no finalzinho da gestação, acho que faltando um mês, 15 dias, eu não me lembro, mas eu sei que era pouco tempo. A Maria e o baixinho, eles conversaram e decidiram ceder um pedaço do terreno deles pra gente construir um cantinho, uma casinha de 2 cômodos pra gente poder ter mais privacidade, porque minha mãe ia ganhar neném, ela precisava descansar, repousar. Então eles achavam melhor que fosse assim. Meu padrasto, correndo porque a bolsa podia romper, o meu irmão podia nascer, ele construiu, com as madeiras que tinha no quintal, ele construiu um barraquinho colado. Como que fala? A parede da Maria, a última parede dela era essa, então meu padrasto só colocou aqui telhado, outra parede, usou essa daqui como uma das paredes. Então, ficava mais fácil, né? Porque tinha que ser tudo correndo. O chão era de terra mesmo batida, não tinha piso, não tinha contrapiso, não tinha nada disso. Era uma coisa rápida que era pra gente não incomodar eles, porque um bebê recém-nascido dá um pouco de trabalho. E aí a gente fez isso. E aí, o que eles faziam? Eles se dividiam. Todo o dinheiro que meu padrasto pegava, ele dividia entre a casa da Maria e esse terreno que eles iam construir. Minha mãe todos os dias passava a maior parte do tempo lá com ele, ajudando no que ela conseguia, porque eles queriam que a casa ficasse pronta até o nascimento. E eu me lembro que eles estavam fazendo alguma coisa importante, eu não sei se era cerca para dividir o terreno, alguma coisa assim. E a minha mãe tinha um monte de roupa para lavar e a casa tava toda bagunçada, porque éramos criança, por mais que eu era mais velha e fazia o que estava ao meu alcance, não era tudo que eu conseguia fazer e não era da forma que minha mãe faria.
E eu lembro que minha mãe tava com uma calça de moletom, cinza, assim, da cor da minha camiseta. E ela veio pra casa como se ela tivesse feito xixi na roupa, sabe? Porque criança não entende, né? E aí eu fiquei perguntando, mãe, o que aconteceu? Ela falou, minha bolsa estourou. E ela veio pra casa, mas ao invés dela vir pra casa e ir pro hospital, ela lavou toda a roupa, ela limpou toda a casa pra depois ela ir pro hospital. Então, eu acho que isso é loucura, né? Podia ter acontecido alguma coisa com meu irmão, mas Deus é muito bom. Ela se preocupou em deixar tudo arrumado antes dela ir. E aí ela foi. Gente, quando chegou no dia do meu irmão nascer, meu padrasto falou assim pra mim, Lili, que eles me chamam assim, né? Ele nasceu, vamos visitar sua mãe? Vamos levar umas roupas pra ela. E eu fui com ele. Eu era tão inocente que eu peguei um chiclete. E aí eu peguei e falei assim, pai, leva esse chiclete pra minha mãe de presente. E eu não podia entrar porque eu era criança, então meu pai entrou. Eu fiquei do lado de fora do... Era um apartamento, um prédio grande, e minha mãe tava lá em cima. E aí eu fiquei dando tchau pra ela. Essa cena não sai da minha cabeça. E eu fiquei toda feliz porque eu dei um chiclete pra minha mãe. Você imagina a pessoa tá lá parindo, sofrendo e mastigando chiclete, né? Na minha cabeça, ela ia ficar super feliz. E aí, beleza, meu irmão nasceu. Ficamos ali naquele puxadinho. Gente, meu irmão nasceu a coisa mais linda. Ele nasceu vermelho, porque ele era tão branco, tão branco. E do olho claro, mas tão claro, tão claro. O olho dele era azul. Um azul tão lindo. E eu não sei da onde veio aquele olho azul. Mas foi passando o tempo, foi mudando e hoje tá castanho claro. E aí a gente ficou ali, né? Mais um tempinho na casa da Maria, até que conseguimos fazer a casa, mas não tinha encanamento. Aí eu e minha irmã, de novo, tivemos uma brilhante ideia. O que a gente fez? Cada uma de nós duas pegamos uma sacolinha plástica de supermercado. E lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior que a casa da Maria e a minha casa também, né? Era atrás da linha do trem. Então, o que a gente fez? Nós pegamos a sacola e passamos o dia inteiro. Era uma reta bem longa, tipo uma estrada longa que de vez em quando passava um cargueiro ali. Eu acho que era de cimento, né? Eu não lembro. E a gente passava o dia inteiro procurando um pedacinho de cano. Então, o que a gente fazia? Perguntava pro meu padrasto, quase não sai. Que tamanho de cano o senhor precisa? E se ele falasse assim, eu preciso de um cano fininho daqueles marrom. A gente sabia que era um cano normal. Na nossa cabeça de criança, aquele cano era o normal. A gente saía naquela linha de trem, ia longe. Todo pedacinho de cano que a gente encontrava, a gente levava para casa naquela sacola. E foi assim que ele fez todo o encanamento da casa, com pedacinhos de cano que todo mundo joga fora, que você já jogou fora, que eu já joguei fora, que naquele tempo era o ouro que a gente tinha. E aí a gente construiu a casa e com o passar do tempo a gente foi aprimorando, colocando uma telha aqui, colocando um pedaço de madeira ali para fazer uma parede, e a casa foi criando forma. A Maria morava na parte de trás da minha casa, é como se ela morasse na rua de trás da minha casa. Eu passei um dos melhores momentos da minha infância ali. Isso me emociona muito porque era tanto sofrimento no início, e quando a Maria apareceu, ela trouxe muita esperança pra gente. Muita. Ela cuidou como se a gente fosse dela, né? Parente dela, filhos dela, como se minha mãe fosse filha dela. E isso me emociona porque é gratidão, né? A minha emoção é gratidão por tudo que ela fez. E eu queria muito que Deus permitisse que um dia eu encontrasse ela para poder agradecer por tudo que ela fez. E eu lembro que ali naquela casa nós conhecemos bastante gente, né? Tinha a Silmara, que eu falo que é minha madrinha. Tinha a Larissa, que era minha vizinha. Um beijo pra vocês, que eu sei que um dia vocês ainda vão me assistir.
Eu tenho muita saudade daquele povo, porque era um povo tão acolhedor, é um povo muito acolhedor. Foi ali que eu conheci minha amiga Ana Carolina. Um beijo, eu te amo. Gente, eu não tenho como explicar pra vocês, eu acho que só quem já passou por tanta dificuldade, mas no meio do caminho encontrou alguém que estende a mão e fala assim, ó, vem que eu te ajudo, sabe o que eu tô sentindo. E ali a gente ficou todo feliz que construiu o nosso cantinho, mas a Maria sempre recebia a gente na casa dela, porque sempre a gente tava lá. E com o passar do tempo, a gente foi crescendo, né? A gente foi crescendo e foi começando a ter a infância que a dificuldade foi nos roubando. Porque a gente conheceu amiguinhos, vizinhos, então isso foi muito bom pra gente. Mas não para por aí, né? Com o passar do tempo, meu padrasto vendeu o terreno. E aí é um assunto que eu vou te contar no próximo vídeo. E as dificuldades surgiram. Moramos numa casa que não tinha água, que não tinha luz. Passamos 1 ano ali, sem água, sem luz. Já pedi comida na padaria. E eu vou contar pra você tudo isso no próximo vídeo, que é o vídeo de amanhã, tá bom? Então, se você tá curioso pra saber o que aconteceu com aquele terreno, todas as coisas que aconteceram na nossa vida foi assim, num abrir e fechar de olhos, né? Mas eu creio que tudo foi pra honra e glória do Senhor, e eu creio que na mesma velocidade que veio a luta, vem também a vitória, né? Então, você que tá aí do outro lado, não desanima, não desiste, continua remando, porque do outro lado do rio, né, a gente tem que atravessar. Tem vitória pra você, vai chegar a bonança, vai chegar o tempo bom, não desiste, pra você poder viver o melhor do Senhor na sua vida. Um beijo pra você, deixa seu like, curte, compartilha e me ajuda a levar a palavra de Deus a todo mundo que precisa, tá bom? Fica com Deus e até amanhã.